Sim, senhor. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostava de dirigir uma palavra a todos. Quero agradecer imenso à Cotec o facto de ter organizado este seminário. É uma grande honra para a Animé estarmos a fazê-lo juntamente com a Cotec. Gostava muito também de agradecer a presença do Sr. Jorge Portugal nesta sessão, que é uma sessão que nós consideramos de grande interesse. De facto, as ferramentas de gestão de inovação e indústria 4.0 são atividades interessantíssimas para reduzirmos os estrangulamentos das empresas. E a redução dos estrangulamentos das empresas é fundamental para as empresas melhorarem os seus resultados, para servirem melhor os seus clientes, para a satisfação dos clientes e também para a satisfação dos colaboradores. É com imenso gosto que fiz esta sucinta apresentação e dou a palavra ao Sr. Jorge Portugal. Muitíssimo obrigado a todos, muito obrigado a todos os associados da Animé que se juntaram a nós nesta tarde. Obrigado, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado para o Dr. Eugênio Fernando Mendes por esta oportunidade desta ação, desta iniciativa conjunta com a Animar, a Associação Industrial de Materiais Elétricos e Eletrónicos, e uma palavra de saudação a todos os associados da Animar que nos seguem agora por nesta plataforma digital. Bom, compete-me a mim, de alguma forma, saudar esta parceria, começar por saudar esta parceria, porque na prática a Cotec, enquanto Associação de Inovação Empresarial e fundamentalmente com a missão de capacitar as empresas para a gestão da inovação, isto é, olhar para a inovação como um elemento absolutamente essencial da gestão das empresas e da competitividade dos respectivos modelos de negócio, queremos chegar mais longe e não poderemos chegar mais longe se não houver efetivamente estas parcerias com outras associações empresariais que têm a capacidade, pela sua relação com os seus associados, de poder motivar, disseminar estas ideias e disseminar em conjunto a colaboração necessária para poder, efetivamente, tocar e beneficiar mais e mais empresas. Nesta perspectiva da gestão da inovação e os mercados da inovação, há sempre uma questão fundamental, que é o funcionamento desses mercados. Muitos destes mercados, por definição, são mercados que têm falhas de funcionamento entre a procura e a oferta, falhas essas que provocam ineficiências que têm custos muito grandes para os seus atores, seja do lado da procura, em termos de assimetrias de informação, quem vai à procura e comprar tecnologias e soluções não sabe que porta deve bater, o que é que deve escolher, o que é bom, o que é mau, como é que essas soluções tecnológicas podem efetivamente responder aos problemas e às necessidades de negócio. E do outro lado, da oferta, também a oferta, os custos comerciais de vender soluções, na prática, são bastante elevados se os clientes e os destinatários destas soluções não sentem essas necessidades. Por isso, na prática, a ideia é difícil sempre vender uma solução para um problema que as empresas não sentem. Esse é um problema genérico dos mercados de inovação e o mercado da digitalização, das tecnologias digitais inteligentes, não é diferente. E por isso, a nossa perspectiva é uma intervenção na capacitação da gestão das empresas, de maneira que do lado da procura se perceba efetivamente onde é que são as áreas de oportunidade e do lado da oferta também se perceba como é que a comercialização das soluções deve ser feita para reduzir os custos. E, portanto, quando nós trabalhamos, e a Cotec tem essa missão, quando trabalhamos nas duas vertentes, conseguimos reduzir essas ineficiências, essas falhas de mercado e, com isso, tornar a ação, digamos, do mercado mais eficiente e com custos mais baixos. Dito isto, desde 2017, como sabem, a Cotec tem sido um parceiro há muitos mais anos, obviamente, a trabalhar na gestão da inovação e colocar a inovação como uma competência estratégica das empresas, mas desde 2017 que a Cotec tem estado com um enfoque e uma prioridade muito especial na área da digitalização inteligente e com uma parceria com o Governo de Portugal a nível da Estratégia Nacional 4.0, a estratégia de digitalização inteligente da indústria e, eu diria, da economia, porque estamos a falar
Quando dizemos indústria, estamos a falar, digamos, da cadeia de valor completa. Dito isto, desde 2017, as nossas prioridades foram, basicamente, responder a 3 perguntas do mercado, das empresas, dos nossos associados. A primeira foi, o que é isto do 4.0? Muitas empresas não percebiam ainda qual é que era o potencial dos conceitos 4.0, e aí a nossa resposta foi muito simples. Bom, o 4.0 não é mais do que a capacidade de uma empresa integrar no seu modelo de negócio e adaptar-se ao envolvente do mercado, tecnologias que permitem uma produção integrada, digital, e que permita construir novas propostas de valor, e alterar dessa maneira os modelos de negócio e distribuir, digamos, essas propostas de valor, produtos e serviços, através dos novos canais de distribuição. Para isso, é preciso novas capacidades, novo conhecimento, talento, uma cultura e uma liderança especial e um ecossistema de inovação aberto, porque as empresas não têm todas essas competências internas, têm que ir buscar fora também. E, obviamente, toda uma tecnologia de informação, uma capacidade tecnológica que permite estar alinhada com esta visão da transformação do modelo de negócio. Do ponto de vista, digamos, dos recursos, obviamente aqui os recursos têm a ver com a gestão do conhecimento, com a cibersegurança e com, digamos, todo um conjunto de recursos e gestão de informação que permite a integração ao longo da cadeia de valor e tornar aquilo que se chamava tradicionalmente a cadeia de valor linear numa cadeia de valor circular, onde, digamos, no desenho de novos produtos, eu integro diretamente os requisitos dos clientes. Ora, foi este o trabalho de responder à primeira pergunta, o que é o 4.0, e, portanto, na prática, o 4.0 não altera os princípios fundamentais da gestão, mas cria novas possibilidades para transformar os modelos de negócio e para criar novas fontes, digamos, de receitas a nível de novos produtos e novas formas de servir os clientes. A segunda pergunta foi como é que as empresas podem beneficiar. E aí, na prática, a questão é um bocadinho mais complexa, porque é uma questão que cada empresa tem que responder individualmente. Não há uma resposta genérica e tem a ver essencialmente com o modelo de negócio, com a forma como a empresa está posicionada na cadeia de valor, na sua própria cadeia de valor, a relação entre os seus fornecedores e os seus clientes. E aqui as respostas são muitas. Se olharmos para as empresas, os investimentos no digital e no 4.0 que as empresas vão fazer durante 2021 e nos anos subsequentes, nós olhamos que há uma panóplia de decisões e uma panóplia de prioridades. Podemos olhar para novas plataformas digitais, empresas industriais que querem chegar aos clientes de uma forma direta. Estamos a falar, digamos, de integração do chão de fábrica em termos da sua flexibilidade e adaptação dos métodos de produção, através, digamos, de sistemas mais flexíveis e mais automatizados, portanto, com a automação do sistema de produção. Como estamos a falar, por exemplo, de aumentar a eficiência logística da porta da fábrica até a casa do cliente, como estamos a falar da digitalização no desenho e no desenvolvimento de novos produtos, os digital twins e outros sistemas, digamos, semelhantes. Por isso, cada empresa é um caso e cada empresa tem uma história e tem uma estratégia, deve ter uma estratégia de desenvolvimento, digamos, de desenvolvimento e de aplicação das tecnologias e dos conceitos 4.0. A terceira pergunta que normalmente as empresas que nos faziam é, bom, como é que nós podemos medir onde estamos e, na prática, desenvolver um plano para onde queremos ir? Bom, e aí desenvolvemos, e já essa experiência já vinha praticamente desde do início da Cotec, há praticamente quase mais de 15 anos, na experiência do desenvolvimento de modelos de maturidade, neste caso modelos de maturidade e de planeamento da gestão da inovação, e que nós alargamos para os modelos 4.0. E nesta perspectiva ficámos muito satisfeitos com uma notícia muito recente da Comissão Europeia, que fez um shortlist de todos os modelos de, digamos, maturidade digital existentes na Europa e fora da Europa e selecionou os modelos de maturidade e de planeamento digital da Cotec, o TEIA e o Innovation Scoring, na shortlist dos 3 melhores modelos que eles que fizeram, digamos, que analisaram, e por isso nós estamos, digamos, os nossos modelos e os modelos que vamos apresentar agora nesta sessão estão, de facto, no topo das prioridades e na seleção da Comissão Europeia, o que nos deixa, de facto,
bastante satisfeitos e bastante estimulados para que o trabalho que estamos a fazer em Portugal é um trabalho, digamos, que tem já reconhecimento internacional. Dito isto, então, quais são então como é que as empresas podem efetivamente medir onde estão e para onde é que querem ir? Bom, para isso desenvolvemos o TEIA. Antes tínhamos desenvolvido o Innovation Scoring, que de alguma forma permite gerir as dimensões de uma forma estratégica, portanto, integrando nas funções de gestão a gestão estratégica, o planeamento estratégico, a gestão de recursos humanos, a gestão dos processos operacionais, o financiamento, etc. Portanto, o modelo, o Innovation Scoring, o Armindo Carvalho, o nosso gestor, vai apresentar esse modelo ao longo já a seguir na sessão, mas depois nós vimos que, quando estamos a falar da digitalização e do 4.0, precisávamos ser mais específicos, precisávamos de ir aos conceitos 4.0, e o que é interessante também, gostaria-vos de dar essa nota, é que não é a nossa perspectiva e é a nossa demonstração, eu diria que é a grande contribuição a nível até mesmo científico. Nós vamos publicar, digamos, estes resultados numa revista científica daqui a algum tempo. A nível científico foi incorporar a dimensão, foram dois aspectos, incorporar a dimensão do cliente e da experiência do cliente na cadeia de valor. A maior parte dos modelos de maturidade digital não tinham esta dimensão, eu diria a esmagadora maioria. Portanto, incorporamos o cliente e a experiência do cliente como um aspecto fundamental da transformação digital. A segunda grande contribuição é dizer que o planeamento, digamos, o planeamento e a análise da maturidade digital de uma empresa não depende do caminho que ela está a seguir em termos das tecnologias digitais específicas. Ora, isso torna, digamos, a abordagem do planeamento numa abordagem, permite ter uma abordagem de alto nível, que é a abordagem certa do ponto de vista da gestão estratégica, que depois, obviamente, é materializada em tecnologias específicas e ferramentas específicas tecnológicas e digitais que permitem concretizar exatamente esse planeamento. Mas, dito isto, o que é que então é o nosso TEIA? O TEIA é o modelo que a Irina Filipe, a nossa gestora, que vai apresentar já de seguida. O TEIA permite medir como é que a empresa está efetivamente a definir o que é o conceito 4.0, a aplicar o conceito 4.0. Isto é, como é que está a integrar a sua cadeia de valor, do ponto de vista de uma produção integrada e distribuição integrada, produzindo, digamos, bens e serviços com valor acrescentado, com, digamos, mais informação que permitem ter uma experiência melhorada e um benefício melhorado da parte do cliente. E, portanto, temos um conjunto de dimensões, são 30 perguntas que o instrumento, a ferramenta de autoavaliação, mas o TEIA não é apenas uma ferramenta de medida, da forma como a cadeia de valor do utilizador, neste caso da empresa, está a refletir os conceitos 4.0. O TEIA vai para além disso. O TEIA é uma ferramenta que permite o planeamento, permite estabelecer a situação da empresa hoje, permite estabelecer uma abordagem, uma aspiração futura e permite medir exatamente qual é o gap entre a situação aspiracional futura e a situação de hoje. Mais do que isso, o TEIA tem incorporado uma capacidade de medir o impacto económico calibrada para a realidade económica de Portugal, qual é que, digamos, seria o impacto se a empresa fechasse esse gap entre o presente e o futuro. Só para lhes dar uma ideia, uma empresa, por exemplo, que fatura 20 milhões de euros, portanto, uma empresa de dimensão média, uma PME de dimensão média, digamos, num setor qualquer da economia, se melhorasse 3%, digamos, uma empresa, e se estivesse, digamos, num estado embrionário de maturidade digital, se melhorar, digamos, 10% o seu índice de maturidade digital, teria, a nível do volume de negócios, ao longo de vários anos, um impacto de 3% de melhoria no seu volume de negócios. Se a empresa estivesse num nível de maturidade um bocadinho mais acima, digamos, o nível que nós chamamos consolidado, já o impacto no crescimento das vendas anual seria 5%. E se fosse um front-runner, se estivesse, digamos, na linha da frente em termos de maturidade digital, o impacto já não seria tão grande, seria, digamos, próximo de 4,5%. O que significa, de facto, que os impactos no negócio em termos de, digamos, de performance económica, não são iguais e dependem do estado de partida de cada empresa. Só para vos dar um exemplo, outro exemplo, se a empresa, por exemplo, estivesse, digamos, a nível, por exemplo, melhoria no volume, do índice de maturidade,
de 20%, não de 10, de 20%, e se estivesse, por exemplo, ao nível consolidado, que é o nível ótimo, então o impacto na melhoria das vendas, do crescimento das vendas, seria 10% ao ano. Isto é, todos os anos 10%, durante, digamos, uma sequência de anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas, ao aplicarem o TEIA como ferramenta de planeamento, não só conseguem, digamos, definir o estado de maturidade em questão, conseguem estabelecer uma aspiração, mas conseguem medir qual é que será o impacto, o retorno do investimento a atingir esse estádio futuro. Mais do que isso, o TEIA estimula as empresas a uma reflexão integrada em todo o modelo de negócio e identificando quais são os projetos que efetivamente vão contribuir para fechar esse gap. Já nós temos feito um conjunto de sessões de facilitação com empresas concretas, portanto, isto não estamos a falar só apenas das 300 empresas que nos ajudaram a calibrar o TEIA nos vários setores da atividade económica portuguesa. Nós, digamos, o TEIA aplica-se a todos os setores de atividade, a empresas de todas as dimensões, e tivemos esse exercício, já que fizemos, digamos, há praticamente 1 ano e meio, de calibração do modelo para o mercado português. Mas o TEIA o que permite, efetivamente, é para cada empresa dizer, olha, nós estamos neste estado de maturidade e para passarmos para o estádio seguinte de maturidade, para darmos este salto, o impacto que teríamos no negócio era este e, portanto, o retorno do investimento é este. E depois trata-se de identificar quais são os projetos nas áreas, digamos, em que a empresa pode, efetivamente, crescer com maior benefício económico, com maior retorno do investimento. Resta-me, digamos, acrescentar de que, também da nossa análise, os setores que maior maturidade têm na economia são os setores de serviço, não admira, são os setores também mais digitalizados, os setores com menor impacto em termos menor, digamos, maturidade digital, são os setores relacionados com as atividades de turismo, restauração, etc. Também não é espantoso, trata-se de um setor, digamos, menos vocacionado para as exportações, bem, o turismo é vocacionado para as exportações, mas a restauração nem tanto, e, portanto, sofisticação tecnológica mais baixa, e o setor da indústria, a indústria transformadora, é um setor intermédio em termos de maturidade digital. Portanto, resumindo e concluindo, eu gostaria de voltar outra vez a reforçar e celebrar esta colaboração e esta parceria com a Anime, porque, mais uma vez, queremos provocar impacto, queremos, digamos, cumprir a nossa missão de capacitar a gestão empresarial para, efetivamente, a gestão da inovação. A gestão da inovação é hoje, para efeitos da adaptação e da forma da adaptação ao mercado, e a adaptabilidade e a agilidade no mercado, a inovação é a gazua que permite a adaptação e a agilidade das empresas no mercado, numa envolvente de grande incerteza, mas de grande dinamismo ao mesmo tempo, de oportunidades e riscos. E, portanto, nós queremos capacitar a gestão empresarial. Vemos que não é o tema, apesar de estamos aqui, com certeza, com muitos dos vossos associados que querem vender tecnologia às empresas, mas só é possível vender soluções tecnológicas às empresas se a gestão das empresas perceber o valor do negócio dessas tecnologias. Não é possível vender uma solução para a qual o cliente não sente a necessidade, ou pelo menos demora muito tempo e o custo é muito elevado. É preferível fazer ao contrário, estimular a gestão da empresa a perceber qual é que é a necessidade e como é que a solução tecnológica pode responder a essa necessidade. E é essa a nossa missão. Celebramos a nossa, digamos, e saudamos a Anime por esta disponibilidade para nos permitir trabalhar em conjunto, jogar em conjunto e ir mais longe, não necessariamente nas empresas na procura ou na oferta. Aqui temos empresas que estão tanto no lado da procura como no lado da oferta dos serviços digitais e das tecnologias digitais, e por isso queremos deixar o desafio é efetivamente que agora aqueles que nos seguem possam agora, e já a seguir a Irina vai apresentar o TEIA e depois o Armindo Carvalho vai apresentar o Innovation Scoring, que possam compreender efetivamente o potencial destas ferramentas de planeamento e que, seja do lado da oferta, seja do lado da procura, possam aplicar estas ferramentas e usá-las exatamente para identificar projetos
e áreas de oportunidade para a melhoria e a transformação do modelo de negócio. Nós vamos ter, efetivamente, os próximos anos dedicados à transformação digital, à sustentabilidade dos modelos de negócio e, por isso, mais do que nunca, mesmo em termos dos apoios e, digamos, tudo aquilo que é as prioridades do financiamento à economia, elas têm que estar, efetivamente, com a charneira da inovação. A inovação rima com exportação e rima com investimento. As empresas inovadoras são exportadoras e são investidoras. E, por isso, precisamos, efetivamente, de que a gestão esteja capacitada com estas ferramentas para poder estar, digamos, preparada para aquilo que segue. Passava desde já, julgo que estamos neste momento preparados para que a Irina nos possa apresentar agora na prática e com este, digamos, com este teaser, então o que é o TEIA e como é que funciona na prática. Irina, muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos, antes de mais, muito obrigada pela vossa presença e disponibilidade. O meu objetivo agora destes próximos minutos será apresentar-vos a ferramenta TEIA. A ferramenta esta que, como já foi comunicado, é atualmente utilizada por diversas empresas dos mais diferentes características, dimensões e setores de atividade. Irei começar por apresentar-vos algumas ideias-chave sobre a ferramenta TEIA. Relembro que a qualquer momento podem utilizar a funcionalidade do chat para deixar as vossas dúvidas ou comentários e no final poderemos abordá-las. O TEIA, em primeiro lugar, pretende ser uma ferramenta de autodiagnóstico e planeamento da inovação digital e tem este objetivo principal, que também já foi comunicado, de apoiar-vos, as vossas empresas, neste trajeto para a digitalização dos vossos processos, dos vossos modelos de negócio. Neste trajeto para a digitalização, o TEIA propõe apoiar-vos através de 3 possíveis etapas, começando pela primeira, pela aferição da vossa maturidade digital através da plataforma que vos irei apresentar sucintamente de seguida. Como segundo passo, propomos a realização de uma sessão de facilitação. Este trabalho de co-criação que foi referido, esta sessão de trabalho, que não carece desta inicial aferição na plataforma TEIA, mas recomendamos que também seja feita e da qual vos irei falar também um pouco sucintamente. A terceira etapa, aqui é a construção deste tal plano de ação para a digitalização que cada empresa pretende para a transição que pretende. Antes de vos falar um pouco sobre as etapas 1 e 2, queria apenas sucintamente partilhar aqui algumas ideias. Este modelo, como já foi dito, inicialmente procurou analisar outros modelos já existentes, procurou também recolher informação e a perspectiva de diversas empresas, de diversos setores, e uma amostra de mais de 300 empresas permitiu aqui a calibração deste modelo ao nosso tecido empresarial e a identificação destes 4 blocos-chave. A ferramenta TEIA pretende aferir assim de que forma os vossos negócios estão alinhados com estas 4 áreas de gestão e envolve diversos temas, tais como o desenvolvimento de novos produtos em ligação com o cliente, a flexibilidade das operações, a integração na cadeia de valor, a gestão da mudança, o financiamento, aqui uma série de temas habituais da gestão e sendo uma ferramenta direcionada para a gestão e não focada nas tecnologias, como já foi dito. Aborda, sim, conceitos e princípios da indústria 4.0, mas tem este objetivo de os transformar em conceitos da gestão acessíveis e transversais às vossas organizações. E reforçando este alinhamento e esta perspectiva da gestão, podemos assim enquadrar estes temas que são abordados no TEIA numa lógica de cadeia de valor, como já foi referido, considerando por um lado as capacidades e os recursos que são necessários para o desenvolvimento da atividade e por outro as componentes específicas que contribuem sim para a criação do valor e da vantagem competitiva, como a existência de chãos de fábrica inteligentes, de produções inteligentes e esta orientação para o mercado e esta ligação com o cliente que é tão importante. Depois de conhecermos a estrutura do TEIA, irei apresentar-vos sucintamente as 2 formas de utilização referidas já há pouco. Iremos começar pela plataforma digital. Disponível em teia.cotec.pt e sem nenhum custo associado, a vossa empresa poderá realizar autodiagnósticos, diversos autodiagnósticos,
com a colaboração dos colaboradores que pretenderem, é possível fazer esta partilha de preenchimento e terão sempre um acesso permanente a todos os exercícios realizados e aos resultados obtidos. É também possível encontrar e consultar conteúdos informativos relativamente à ferramenta e aos temas que são abordados na ferramenta. A realização do autodiagnóstico recorre, como já foi dito, a um questionário de 30 questões que estão organizadas pelos 16 temas que foram apresentados há pouco. Partilho aqui convosco um ecrã da plataforma TEIA, do preenchimento de um autodiagnóstico, onde podemos observar a funcionalidade já apresentada, que por um lado permite aferir o nível de maturidade em que a vossa organização se encontra neste momento, identificar qual o nível que se pretende ter num horizonte de 3 anos e, considerando estes 2 horizontes, responder a cada uma das 30 questões que são colocadas em forma de afirmação e responder mediante uma escala de concordância que varia entre concordo totalmente e discordo totalmente. Para ajudar e apoiar a resposta, o preenchimento deste questionário, associado a cada questão, são apresentados alguns tópicos de ações, iniciativas que a empresa já deverá executar e cumprir para poder selecionar a opção máxima de concordo totalmente. Adicionalmente, está disponível um manual do utilizador com todas estas informações relativas à utilização da plataforma digital e ao próprio modelo. Relativamente aos resultados, o que é que se obtém após o preenchimento e submissão de um exercício TEIA? Por um lado, um nível de maturidade é identificado e assim os pontos fortes e os pontos fracos mediante as várias dimensões que são consideradas. É também possível identificar a média, a comparação da sua posição da empresa com a média nacional. Também é possível visualizar em gráfico, radar, o posicionamento da vossa empresa, seja no nível atual, em 3 anos, ou a média, a comparação com a média. É também possível, como já foi referido, são apresentadas estimativas de ganhos associados à transição para o nível de maturidade que a empresa pretende, nomeadamente ao nível do volume de negócios e do VAB. E com o propósito aqui de apoiar esta definição deste plano de ação, são também apresentadas sugestões de iniciativas ou de projetos que a vossa organização poderá executar, selecionar e identificar para atingir os ganhos estimados nesta transição pretendida. Ainda sobre a estimativa dos ganhos, relembro o exemplo que foi partilhado há pouco de uma empresa que, com um volume de negócios de cerca de 20 milhões de euros, poderá, em 3 anos, se quiser aumentar a sua maturidade em cerca de 10%, poderá ver refletido um ganho económico entre os 3% e os 5%, consoante o nível atual de maturidade em que esteja. A segunda forma de utilização desta ferramenta, as sessões de facilitação. Esta metodologia foi definida com o propósito de apoiar individualmente cada organização neste percurso entre a aferição da maturidade atual e a identificação dos projetos, das iniciativas, as novas oportunidades de evolução do vosso modelo de negócio. Enquanto a plataforma digital sugere projetos e iniciativas a desenvolver de acordo com a aferição que foi realizada, peço desculpa, esta metodologia permite que, com o apoio de um participante externo, deste facilitador externo, que seja identificado um caminho, um roadmap associado especificamente à vossa organização, considerando todas as vossas características e a vossa estratégia. Esta metodologia que foi criada e já foi testada em inúmeras empresas de diferentes dimensões e diferentes setores de atividade, permite assim identificar quais são as áreas-chave na vossa organização que deverão apostar e quais as potenciais iniciativas que deverão executar de forma a atingirem a transformação, o nível de maturidade que pretendem em 3 anos. A discussão que ocorre é proporcionada pela execução de 3 exercícios práticos e envolve a cocriação em conjunto com os elementos da empresa que estiverem presentes e a realidade específica da vossa organização.
Na prática, existe uma sessão de trabalho com uma duração prevista de 7 horas, que poderá ocorrer em 2 meios dias consecutivos, e envolve aqui sim um grupo de pessoas da vossa organização, que é importante que seja referente aos vários departamentos e aos vários temas que são aqui abordados. É muito importante que existam aqui a parte comercial, os recursos humanos, a própria área de produção, a área financeira, etc. É importante que todos os temas que estão aqui abordados na ferramenta estejam presentes para a discussão. E, externamente à empresa, existe também o facilitador especialista. É esta pessoa externa que será sempre experiente no setor em questão e que vos irá apoiar na discussão que irá ocorrer e vos irá apoiar a chegar a tal conjunto de iniciativas que deverão executar de forma a atingir a transição de maturidade pretendida. São utilizadas 2 plataformas digitais, o Zoom para conversação e o Miro para desenvolvimento conjunto do projeto. Assim, através da realização destes 3 exercícios práticos de autodiagnóstico e de co-criação, as sessões de facilitação resultam em, por um lado, na identificação da vossa maturidade digital, na identificação dos pontos fortes e nos pontos fracos. E, por outro lado, na construção deste tal plano de investimento para a transição digital que pretendem. De forma a disseminar a ferramenta TEIA e as respectivas sessões de facilitação, a Cotec tem vindo a estabelecer parcerias com associações empresariais, como é este o caso, e estaremos disponíveis para o agendamento de sessões de facilitação convosco quando estiverem interessados. A realização destas sessões é gratuita e o facilitador especialista será fornecido pela Cotec e selecionado considerando o setor de atividade da vossa empresa. Não sei se desse lado haverá algumas questões, Armindo. Vou deixar nesta apresentação, que depois ficará do vosso lado, algumas informações úteis sobre estas plataformas e também algumas informações sobre outras ferramentas que não serão hoje abordadas. Eu queria aproveitar para agradecer imenso a sua apresentação. Muitíssimo obrigado, bem como as palavras do Dr. Jorge Portugal no início da sessão. Muito obrigado. Irina, creio que ainda não temos nenhuma intervenção, portanto, creio que podes avançar para explicar brevemente as outras ferramentas, que depois as pessoas podem ter mais informação no nosso website, e depois eu também passo então a preparar aqui a apresentação do Innovation Scoring. Armindo, se quiseres avançar com o Innovation Scoring, se no fim tivermos tempo, vou às ferramentas. Ok, está bem, muito bem, ficamos assim então. Então, vou aqui partilhar o meu ecrã. Muito bem, creio que já estarão a ver. E, portanto, também fazer aqui uma apresentação abreviada do modelo. O Innovation Scoring, tal como o engenheiro Jorge Portugal disse no início da sessão, o Innovation Scoring realmente é um modelo de autodiagnóstico que ajuda então as pessoas a avaliarem o grau de sistematização dos seus processos de inovação. E, portanto, o Innovation Scoring já é uma ferramenta, podemos dizer, veterana, portanto, foi criada há cerca de 10, 12 anos e já foi utilizado por centenas, até diria milhares de empresas para esta questão de avaliação dos processos de inovação e perceber, dar a entender à empresa se efetivamente os seus processos de promoção da inovação estão realmente alinhados com aquilo que são as melhores práticas e realmente também produzem o impacto que é suposto produzirem. E, portanto, eu passo então a apresentar de uma forma geral a ferramenta e dar aqui também um bocadinho mais estruturadamente aqui os objetivos do Innovation Scoring e porque é que as empresas podem utilizar o Innovation Scoring. A primeira questão era o que eu dizia ainda há pouco, que é esta questão da empresa perceber numa primeira fase quais é que são as competências, quais é que são as infraestruturas, as estruturas organizacionais, os processos que tem que estabelecer no âmbito da gestão da inovação. Portanto, o primeiro lado da ferramenta Innovation Scoring é efetivamente dar a compreender melhor às empresas todas as dimensões que compõem a inovação.
Por outro lado, o Innovation Scoring também permite às empresas, e isto contribui muito o facto de ser a ferramenta que é mais utilizada neste sentido, portanto temos uma base de dados muito grande que nos permite às empresas que preenchem Innovation Scoring conseguirem ver em que patamar é que se encontram comparativamente às outras empresas, fazerem este benchmarking de saberem em que áreas é que estão mais fracas e em que áreas é que estão mais fortes, comparando com as restantes empresas que preencheram o Innovation Scoring. Portanto, as empresas conseguem, à partida, perceber quais é que são os pontos de melhoria e, por outro lado, para terminar aqui, então, conseguem estabelecer um plano de ação que, efetivamente, tire vantagem desses pontos fortes e consiga, então, melhorar esses pontos menos positivos. E, portanto, eu não quero entrar aqui pelas questões metodológicas e apenas trago este tema só para perceberem que o Innovation Scoring, no fundo, acaba por juntar aqui uma série de modelos e uma análise exaustiva de toda a bibliografia que no âmbito da inovação. E, efetivamente, o Innovation Scoring vai beber um bocado de todos estes modelos produzidos por prestigiadas consultoras, por centros de transferência de tecnologia, institutos de inovação, e nos quais então nós conseguimos identificar as 5 principais dimensões da inovação que depois compõem então a estrutura do Innovation Scoring que eu passo a apresentar. E eu vou dizer isto muito brevemente, depois teremos todo o gosto para quem quiser explorar melhor o Innovation Scoring e para quem quiser aplicar o Innovation Scoring na sua empresa, de seguir, de acompanhar esse preenchimento e de orientar a empresa no preenchimento e depois explicar mais detalhadamente cada uma destas dimensões e cada uma destas subdimensões. Eu vou passar aqui brevemente por elas, mas também dar aqui esta noção que estamos disponíveis para vos ajudar e para além de que no site do Innovation Scoring também podem encontrar o manual do utilizador em que explica exaustivamente todas estas dimensões principais e subdimensões que aqui apresentamos. E, portanto, começar aqui então pela estratégia, que é o primeiro ponto que o Innovation Scoring trata, e portanto nesta dimensão o Innovation Scoring tem uma série de questões que vão levar a empresa por esta reflexão sobre de que forma é que a empresa estabelece os seus processos de estratégia, portanto de concepção, de desenho da estratégia, começando logo pela análise da envolvente, passando pelo planeamento estratégico per se e também a questão da cultura e da liderança. Noutro ponto, noutra dimensão, temos então a questão da organização. E o que é que aqui esta dimensão trata? Vai perceber se a empresa em questão tem todas as estruturas e infraestruturas, assim como as competências e as estratégias de capital humano para conseguir então inovar. E portanto, as questões nesta dimensão versam essencialmente sobre perceber de que forma estruturada ou mais informal é que a empresa aborda a questão da inovação. Portanto, de que forma é que a empresa garante que tem as competências necessárias, que tem as infraestruturas, que tem tudo aquilo que precisa para a questão da inovação, mas também que tem as estruturas e a governance para as questões da inovação e, portanto, que tem esses processos e toda essa estrutura organizacional estabelecida. No centro temos então a questão dos processos de IDI, portanto isto é aquela dimensão que nós normalmente assumimos como a dimensão principal, que é efetivamente as atividades nas quais nós criamos novos projetos, lançamos novas ideias e realmente criamos novos produtos, novos serviços, novos processos, novas formas de promover os nossos produtos. E apesar disto ser o core da atividade, portanto daí aqui estar no centro, há toda uma série de outras dimensões que precisamos ter em conta. Nesta questão aqui dos processos de IDI, então o que é que nós tratamos? Tratamos de todo o processo, de ver de que forma é que a empresa tem uma abordagem a recolher ideias dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus
funcionários, mas depois se também tem esse processo formalizado, se também consegue depois passar essas ideias para projetos, se consegue gerir esses projetos de uma forma sistemática e formal, e depois também, se o resultado que advém desses processos de IDI é realmente protegido e salvaguardado. Na dimensão seguinte temos a questão dos potenciadores, em que aqui estão todas aquelas dimensões que, no fundo, repetindo aqui o nome da dimensão, que potenciam e suportam a inovação. Neste caso, temos então a questão dos relacionamentos externos, a questão do financiamento, portanto, ninguém inova sozinho e ninguém inova sem recursos, e depois também a questão da gestão do conhecimento, que efetivamente perceber de que forma é que a empresa gera o conhecimento que produz, mas também que potencia no mercado esse conhecimento, portanto, de que forma é que a empresa sabe aquilo que sabe e sabe como é que esse conhecimento a pode ajudar no mercado e a pode ajudar a conseguir uma posição mais forte no seu ecossistema. E por último, não podia deixar de ser então esta questão do impacto dos resultados, porque inovação sem impacto não será bem inovação. Portanto, a inovação tem que gerar um impacto, tem que, quer seja mais lucros, no caso de uma organização em que o objetivo final não seja o lucro, poderá ser o impacto que temos na sociedade, o impacto que temos numa determinada dimensão. E efetivamente, a questão do impacto no Innovation Scoring é feita, primeiro, nesta ótica do mercado, percebermos se a empresa já consegue lançar novos produtos, consegue capitalizar aquilo que é o seu investimento na inovação, e por outro lado também as questões que se prendem com a sustentabilidade económica, social e ecológica. Aqui dar-vos também a ideia de como é que as várias questões estão distribuídas pelas várias dimensões. Como vocês podem ver, cerca de 1/3 das perguntas estão na dimensão da estratégia, porque realmente é uma dimensão importante. E depois as restantes perguntas estão distribuídas de outra forma. Dar aqui esta ideia que é o Innovation Scoring, para além de 30 questões, tem ainda um conjunto de indicadores contabilísticos e quantitativos que ajudam a empresa também a conseguir ter uma abordagem mais sistemática e mais quantitativa, digamos assim, à inovação. Portanto, nós ajudamos também a empresa na identificação de alguns indicadores de performance, quer contabilísticos, portanto, que pertencem à contabilidade pura e dura, quer indicadores de inovação, portanto, que nos indicam de que forma é que a empresa está a crescer na sua prática de inovação e está realmente a aumentar o seu foco nesta questão. Aqui temos a distribuição de pontos, como podem perceber, ao invés do que vimos no slide seguinte, em que a maior parte das questões estavam na estratégia, aqui a maior parte dos pontos estão na questão do impacto, porque é aquela filosofia que é sempre patente na Cotec e nas ferramentas que nós produzimos, que efetivamente o importante é o impacto, o importante é as empresas conseguirem ser mais competitivas e conseguirem estabelecer melhor a sua posição no mercado. Dar aqui também esta ideia de que o Innovation Scoring tem sempre esta dupla abordagem na questão que é, por um lado temos a empresa preenche qual é a sua abordagem e por outro lado a empresa avalia-se naquilo que é a aplicação. Portanto, a abordagem é tudo que tem a ver com a formalização dos processos e portanto, da forma como é que a empresa aborda, digamos, o tema em questão e depois a questão, por outro ponto, a aplicação, que é efetivamente como é que a empresa passa à prática e consegue, passando o pleonasmo, aplicar estes conceitos. Eu trago este slide aqui também e muito brevemente estas apresentações vão ser passadas e portanto depois vocês também poderão analisar com mais calma, mas trago este slide simplesmente para passar uma mensagem essencial, que é cada empresa que vai preencher o Innovation Scoring tem uma experiência diferente. E se empresas com um grau de maturidade na gestão de inovação menor vão realmente perceber quais é que são as dimensões, passar por um processo de reflexão estratégica, conseguir perceber realmente em que áreas é que tem que investir, perceber onde é que tem quais é que são
os seus pontos mais fracos, conseguir estruturar o seu processo de abordagem à inovação. Outras empresas, efetivamente, utilizam o Innovation Scoring já numa ótica de benchmarking, de perceber como é que se posicionam relativamente a outras empresas, perceber de que forma é que podem trabalhar numa ótica de melhoria contínua e de que forma é que o Innovation Scoring os ajuda a trabalharem e a conseguirem entregar mais e melhor, não é? Produtos. E, portanto, é dar essa ideia de que o Innovation Scoring é uma ferramenta sempre útil para as empresas, mesmo que seja numa ótica mais formativa ou numa ótica já de melhoria contínua, de otimização, de percebermos como é que nos posicionamos no mercado e como é que melhoramos essa posição. Para terminar, dar aqui só uma pequena passagem na plataforma. Podem já aceder ao innovationscoring.com, a plataforma está online e disponível para ser usada. A plataforma é totalmente gratuito e, efetivamente, reitero mais uma vez, se tiverem alguma dificuldade, não tenham qualquer pudor em entrar em contacto connosco, nós estamos aqui disponíveis para vos ajudar, teremos todo o gosto em vos orientarmos neste processo. E a plataforma está feita de uma forma muito simples, com grande preocupação na usabilidade, portanto, queremos que não haja grande problema no preenchimento das questões, em perceber a dinâmica da própria plataforma. E depois também, por outro lado, esta plataforma está feita para o desenvolvimento entre empresas, portanto, vários elementos da mesma equipa podem estar a preencher o mesmo Innovation Scoring, algo que também é muito útil na particular situação que vivemos, e portanto o Innovation Scoring está pensado para tudo isso. Dá para ter preenchimentos colaborativos, podem facilmente convidar elementos para a vossa equipa, para o vosso exercício, e portanto usem a plataforma. Se tiverem dúvidas, contactem-nos e nós teremos todo o gosto em vos levar por este modelo online e depois também trabalhar convosco nas perguntas e nos indicadores e explicar alguma coisa que fique menos esclarecida. E, portanto, dar-vos aqui também um bocado uma noção de como a plataforma está organizada. Portanto, começamos por preencher os tais indicadores contabilísticos e quantitativos, portanto, que a empresa terá. Portanto, os indicadores contabilísticos são indicadores que a vossa contabilidade facilmente vos conseguirá fornecer. Os indicadores quantitativos aí é que já depende um bocado do processo que a empresa já tenha montado, de que forma é que a empresa monitoriza os seus processos internos, e portanto aí é natural que um ou outro indicador quantitativo, ou até grande, no caso das empresas com uma abordagem menos sistemática, se calhar até um número considerável de indicadores quantitativos não o tenham, mas não se prendam por aí. Portanto, o exercício terá outras aprendizagens e, portanto, por muito que nós não tenhamos um indicador quantitativo, eles também não são obrigatórios na plataforma e, portanto, podem continuar o preenchimento. Mas eu aqui mais uma vez reitero a nossa total disponibilidade para depois vos acompanhar nesse processo. E depois também, então, mostrar-vos aqui como é que as perguntas também aparecem. Portanto, aparece sempre a pergunta seguida então da dupla escala, portanto a escala da abordagem e a escala da aplicação, e as opções que aparecem na escala são adaptadas de pergunta para pergunta, de dimensão para dimensão, para que realmente também facilite o preenchimento do questionário e digamos, do modelo de autodiagnóstico. No final, submetem o exercício e se submeterem um exercício no âmbito de algum prémio, no âmbito de uma candidatura à rede, o exercício depois também será analisado pela nossa equipa e é fornecida digamos, uma revisão do exercício conforme as evidências que são passadas durante o exercício, e portanto depois nós teremos todo o gosto em analisar e passar-vos feedback sobre as avaliações. Para terminar, e não vos consumindo mais tempo, até porque já estamos aqui perto do final da nossa hora, dar-vos aqui a indicação de que
segundo a nossa análise, o Innovation Scoring está completamente alinhado com o normativo nacional e internacional. Portanto, as empresas que queiram certificar as suas práticas de gestão de inovação, o Innovation Scoring é realmente uma ferramenta muito poderosa para orientar as empresas nesse processo, porque efetivamente passa por todas as dimensões da gestão da inovação e também leva a empresa a perceber que novos processos é que tem que estabelecer, que novas práticas é que tem que promover portanto, empresas que estejam a pensar em entrar neste processo, o Innovation Scoring é uma ótima forma de o fazer. Tal como também acabei de referir, o Innovation Scoring é utilizado para imensos prémios, portanto, tanto para os prémios que a Cotec realiza, portanto, o prémio PME Inovação, como o acesso à rede PME Inovação da Cotec, mas também outros prémios, nomeadamente o prémio Millennium Horizontes, como nós referimos aqui, mas existem outros também que utilizam o Innovation Scoring como realmente aqui um indicador de capacidade inovadora. Portanto, a empresa, quando está a preencher, para além de ganhar a nível dos seus processos internos, também ganha aqui a possibilidade de ver reconhecido através dos prémios a sua capacidade e ter os ganhos dessa notoriedade. Lançado esta quinta-feira, portanto ontem, o Innovation Scoring é também um dos elementos da avaliação no Estatuto Cotec Inovadora Cotec, quero dizer, que foi lançado ontem. É uma parceria que a Cotec estabeleceu com os maiores bancos deste país, portanto podem também aceder a mais informação no nosso site. Mas foi lançado ontem, é um estatuto que visa a promover as empresas inovadoras, é muito fácil de preencher, é realmente é a nossa convicção que uma empresa demorará cerca de 5, 10 minutos, nem sequer se calhar, a preencher a candidatura a este novo estatuto. Fazemos-lo em articulação muito estreita com os bancos e, portanto, as empresas que depois virem reconhecido este estatuto terão, então, a oportunidade de ter acesso a condições de créditos preferenciais, para além de todo um conjunto de atividades e conteúdos que serão feitos especialmente para estas empresas com este estatuto. Por outro lado, dar aqui também a nota que o Innovation Scoring continua a ser uma ferramenta utilizada pelo Enterprise Europe Network, portanto é muito utilizado, portanto em todas as atividades que o Enterprise Europe Network vai desenvolvendo, o Innovation Scoring é uma ferramenta que é utilizada, portanto as empresas também podem utilizar o que por um lado prova a pertinência da ferramenta, mas também dá aqui também acesso às empresas muitas vezes a novas oportunidades. E por outro lado, o Innovation Scoring também é aqui uma forma importante da empresa conseguir, através do relatório que é produzido, perceber quais é que são as áreas de melhoria, quais é que são as dimensões que tem que trabalhar mais. E, portanto, com isto eu termino. Eu não sei se haverá alguma questão. Eu vou, entretanto, parar a partilha da minha tela. Eu creio que não há nenhuma questão. Não, Armindo. Muito bem. Muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito, muito interessante também. Muito obrigado, engenheiro Fernando Mendes. Eu vou só dar aqui um minuto de espera, só para perceber se alguém ainda estaria a escrever alguma mensagem, mas creio que não. Mais uma vez, referir que vamos enviar também a gravação desta sessão, assim como as apresentações feitas tanto por mim como pela Irina para os vossos e-mails. E, portanto, qualquer questão que tenham, não hesitem em contactar. Os nossos contactos vão nas apresentações e, portanto, qualquer questão, entrem em contacto connosco. E já estou aqui a ver que não há mais dúvidas, portanto, acho que podemos dar por encerrada este webinar. Muitíssimo obrigado. Resta-me, de facto, agradecer o vosso trabalho, o vosso empenho e tudo faremos para estabelecer relações entre os associados da Anime e a Cotec. Contem connosco para isso, de facto. Muito obrigado, Eu então. só tivesse uma pergunta já agora. Da vossa experiência, as empresas trabalham convosco durante quanto tempo para implementarem estes projetos?
Um ano, 2 anos, 3 anos. Obviamente, vai dizer que depende da faturação e da dimensão das empresas, mas da vossa experiência, o que é que poderia... Força. Eu diria que, digamos, numa perspectiva mais de longo prazo, nós temos empresas que na nossa rede PME Inovação, nós temos 230 empresas na rede PME Inovação, são aquelas empresas inovadoras, nós dizemos que são empresas inovadoras porque têm uma abordagem estruturada à inovação, mais de 400 pontos na inovação. Essas empresas algumas trabalham connosco há mais de uma década, porque entraram, digamos, em 2010 e têm vindo sistematicamente ao longo destes anos todos a fazer parte da rede PME Inovação e a crescer e a beneficiar, digamos, da nossa atividade. Eu diria que é uma perspectiva de longo prazo. Claro que também temos empresas que começaram a trabalhar com a Cotec há muito pouco tempo e que já beneficiaram de sessões de facilitação e, portanto, que nessa parte tem um contacto de mais curto prazo. Eu diria que temos todos os horizontes. Agora, o que eu julgo que é importante é perceber que o que a Cotec oferece é uma rede de aprendizagem coletiva, onde quem está a fazer melhor, nós podemos, digamos, identificar quem está a trabalhar melhor, essas práticas, podê-las reverter e deixá-las e disponibilizá-las para os restantes membros da rede e, portanto, aprender e trabalhar em conjunto. Para além disso, este trabalho em conjunto permite desenvolver ferramentas que são de benefício para todos. Portanto, quando estamos a trabalhar com uma empresa, não estamos só a beneficiar aquela empresa, estamos a beneficiar todas as outras que vão aprender exatamente da nossa experiência de trabalhar com essa empresa. Portanto, a Cotec não faz consultoria a uma empresa específica. O trabalho que desempenhamos com cada empresa que faz parte da nossa rede é, pois, digamos, ter o benefício coletivo de todas as empresas que fazem parte da rede, e eu diria das empresas em geral em Portugal, porque, obviamente, a Cotec é uma rede aberta e é uma entidade aberta. Por isso, muito obrigado, e o desafio que deixamos é, de facto, que todos aqueles que seguiram a nossa sessão hoje, que possam, efetivamente, agora dar o próximo passo, inquirir-nos, perguntar à Irina e ao Armindo mais coisas sobre como é que podem aplicar estes referenciais e como é que podem, efetivamente, digamos, ter uma abordagem mais estruturada à inovação e, neste caso, ao 4.0. À Anime e ao Engenheiro Fernando Mendes, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelo vosso interesse de estabelecer essa parceria, este trabalho em conjunto. Nós é que agradecemos, e há uma coisa que nós vamos fazer, que é enviar a vossa apresentação aos associados que não puderam estar presentes hoje aqui. Eu gostava de dizer que na Anime nós temos associados que são, de facto, empresas interessantíssimas. Temos muitas empresas que não exportam, mas o volume de exportações dos associados da Anime ronda aos 5 mil milhões de euros, que é qualquer coisa que é muito, muito importante e que, para nós que trabalhamos na Anime, é um grande orgulho, é um enorme orgulho. E temos associados conjuntos, obviamente. 5 mil milhões de euros no conjunto, de exportações, só em exportações, 5 mil milhões de euros, é evidente que tem peso e é uma associação em que os seus associados têm um peso muito importante em Portugal. E é evidente que nós, no início de 2020, olhámos para a pandemia com enorme preocupação, como todos os portugueses, não é? E na realidade, o que reparámos no ano de 2020 é que as fábricas estavam a funcionar e as empresas funcionaram bem, e também no início de 2021, assim as empresas e as fábricas continuam a trabalhar bem, evidentemente com muitos cuidados do ponto de vista sanitário, todos eles, muito cuidado com o Covid-19, muita gente em teletrabalho. Eu quero-vos dizer que nós temos um associado que tem 2.000 pessoas em teletrabalho, não é? Vejam. E conversávamos muito com ele, porque ele estava-nos a dizer como é que procedia por forma a que o trabalho em equipe conseguisse ser efetivo, apesar de terem 2.000 pessoas em teletrabalho. Mas também temos muitas pessoas que estão no chão de fábrica.
estão no chão de fábrica a produzir e a trabalhar, por forma a que os produtos possam servir o mercado nacional e sejam exportados. Mas nós vamos, tal como eu disse, nós vamos enviar a vossa apresentação para os associados que estiveram aqui, que se calhar vai automaticamente, mas para os outros também, que não puderam estar, nós vamos enviar a vossa apresentação. Muito obrigado. Um bom fim de semana a todos. Obrigado. E bom descanso, se for o caso. Boa continuação de trabalho. Nós vamos continuar a trabalhar em conjunto e estar próximos, embora, digamos, não necessariamente fisicamente, e esperamos que em breve também fisicamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pelo trabalho. Boa tarde.